Por que os animais enlouquecem neste bairro? A Teia dos Esquecidos. Isso que você vai ouvir é um trecho de um diário de campo digital, recuperado de um drone que caiu em 2018, em uma região de Mata Atlântica que hoje é um condomínio de luxo em São Paulo. O dono do drone era um jovem antropólogo, fascinado por histórias de povos originários e por maldições urbanas. Ele desapareceu na mesma semana em que o drone foi encontrado. O que ele descobriu não era apenas uma lenda. Era uma presença. E essa presença não foi desmatada junto com a floresta. O murmúrio sob o asfalto. O condomínio Vila Verde foi construído sobre uma antiga fazenda. Antes da fazenda, era mata nativa. E antes da mata, um assentamento de uma tribo pouco conhecida, o Jandira, um povo que, segundo os relatos, tinha uma conexão única com o solo. Meu diário começa com o registro de anomalias no canteiro de obras. Os trabalhadores da fundação relatavam que as máquinas perfuravam a terra com estranha facilidade em alguns pontos, como se houvesse cavidades imensas logo abaixo da superfície. Mas não eram cavernas naturais. Os engenheiros chamavam de bolsões de ar. Eu, cético, chamei de preguiça. Até que os acidentes começaram. Um eletricista caiu em uma dessas bolsas. O chão cedeu e ele nunca mais foi encontrado. As buscas foram suspensas pela construtora, alegando instabilidade do terreno. Mas os operários começaram a sussurrar sobre um nome. Xamã Nambiquara, um líder Jandira que, segundo a lenda, amarrou a floresta com sua própria carne para protegê-la. A geometria orgânica no subsolo. A cada nova fundação de prédio, mais relatos estranhos. Os trabalhadores começaram a encontrar, não ossos, mas algo que parecia uma rede de raízes fossilizadas, incrustadas no concreto fresco. Essas raízes, no entanto, formavam padrões geométricos complexos, que lembravam mandalas. Em uma delas, um operário jurou ter visto um olho se abrir por um segundo, pulsando com uma luz fraca e esverdeada. Eu comecei minha própria investigação. Utilizei o drone com câmeras térmicas e sensores de solo. Nas imagens, o que deveria ser apenas terra e rocha no subsolo, revelava um padrão irregular de calor, como se uma imensa teia orgânica estivesse pulsando logo abaixo da superfície. Não era um sistema de esgoto, nem fiação elétrica. Era algo vivo, e estava se expandindo para debaixo de cada novo prédio, o chamado das raízes. Os moradores dos primeiros edifícios entregues começaram a reclamar de problemas estranhos. Mofos que se moviam nas paredes, criando padrões que imitavam as raízes encontradas na fundação. Pior, era o som. Um zumbido grave, constante, que vinha do chão dos apartamentos, e que só parava quando a eletricidade era cortada. Um dos moradores, um idoso que sofria de insônia, gravou o zumbido. Na análise espectral, o que parecia ruído, revelou uma vocalização em uma língua desconhecida, repetindo a mesma palavra, Jandira. Os animais de estimação enlouqueciam, cachorros latiam para o chão, gatos se escondiam nos cantos mais escuros, tremendo. E as crianças? As crianças. Elas começaram a desenhar nos cadernos as mesmas formas de raízes com olhos, e contavam histórias sobre um homem que mora na parede e que estava costurando a casa. Ascensão da teia. A situação escalou quando os sistemas hidráulicos do condomínio começaram a falhar em cascata. Não eram vazamentos. As tubulações estavam sendo corroídas de dentro para fora por uma substância esverdeada e gelatinosa. Quando um encanador tentou reparar um cano principal, ele jurou ter visto a substância se contrair e fugir da luz da sua lanterna, recuando para dentro das paredes. Eu, com o drone em modo subterrâneo, arrisquei a última bateria. Enviei-o por uma galeria de esgoto recém-exposta. O que o drone filmou foi além de qualquer compreensão. As raízes fossilizadas estavam se expandindo. Elas tinham tomado conta de toda a rede de fundações dos prédios, de cada encanamento, de cada fiação. Eram como veias gigantescas, pulsando lentamente. No centro dessa teia, dentro de uma imensa cavidade natural que os engenheiros chamaram de bolsão de ar, havia algo. Não era humano, nem animal. Era uma massa orgânica escura, coberta pelas raízes, que se movia com a lentidão de uma montanha, e dela saíam os fios, as raízes, os tendões que amarravam toda a floresta de concreto. O segredo de Xamã Nambiquara. O drone estava quase sem bateria. A imagem começou a falhar, mas, nos últimos segundos, ele capturou um detalhe arrepiante. No centro da massa orgânica, uma formação emergiu lentamente. Não era um olho, mas a silhueta de um rosto humano, envelhecido, com traços indígenas, feito de terra e raízes. Seus olhos, feitos de um mineral brilhante, estavam abertos e olhavam diretamente para a câmera do drone. Não era uma maldição. Era um xamã. Ele não amarrou a floresta com sua carne.
Ele se tornou a própria floresta. Ele se tornou a fundação. O drone perdeu o sinal. Eu sabia que ele não ia voltar. A floresta silenciosa de concreto. Estou escrevendo isso da minha barraca de acampamento improvisada, na beirada do condomínio. Eu tentei alertar a construtora, a prefeitura, a mídia. Ninguém acredita. Eles acham que sou um conspiracionista. Mas eu sinto o zumbido no chão, mesmo aqui fora. A cada carro que passa, a cada britadeira que ecoa de novas obras, a teia se expande. A Vila Verde não é um condomínio de luxo. É uma armadilha. Uma armadilha orgânica disfarçada de progresso. Onde o solo foi violado, o que dormia acordou. E agora, Xamanambiquara não está mais sob a terra. Ele é a terra. Ele está em cada parede, em cada cano, em cada fundação. E ele está esperando o momento em que a floresta de concreto for densa o suficiente para que a sua teia se torne a única verdade. Você já sentiu um zumbido estranho vindo do chão da sua casa? Ou viu mofo que forma padrões incomuns nas paredes? O que você faria se descobrisse que a sua casa está construída sobre uma antiga presença? Quer que eu investigue relatos de desaparecimentos de antropólogos ou que eu procure por mais lendas de povos indígenas sobre espíritos da terra que se recusam a morrer? Para entender o que está acontecendo agora, precisamos olhar para os arquivos de etnohistória que foram retirados de circulação nos anos 70. Existem relatos de expedições no Alto Xingu e na Serra da Mantiqueira que descrevem entidades que a antropologia moderna tenta classificar como mitos, mas que os militares da época tratavam como ameaças biológicas. Aqui estão 3 registros de espíritos da Terra que, segundo as tradições mais sombrias, nunca deixaram de habitar o subsolo brasileiro. 1. O Ipupiara de Barro, devorador de pegadas. Entre os povos que habitavam as margens do Rio Doce, havia a lenda de que a terra não é sólida, mas sim uma boca imensa que dorme. Eles acreditavam que, ao violar um solo sagrado, você despertava o Ipupiara de Barro. Diferente do monstro marinho, este é um espírito mineral. Ele se manifesta como uma área de solo que se torna faminta. O primeiro sinal é o desaparecimento das suas pegadas. Você caminha pela lama ou areia, olha para trás e o chão está liso, como se você nunca tivesse passado por ali. Os antigos diziam que, quando a terra apaga seu rastro, é porque ela já decidiu que você faz parte dela. O próximo passo é o solo se tornar viscoso sob seus pés até que você não consiga mais se mover. 2. O Itaputira, a flor de pedra. Na região central do Brasil, os relatos falam sobre o Itaputira. Não é um espírito humano, mas uma consciência mineral que se manifesta em veios de quartzo e cristais. Os garimpeiros antigos chamavam isso de ouro bravo. Diz a lenda que o Itaputira cresce como um câncer dentro das minas. Ele atrai os homens com o brilho mais puro que existe. Mas, uma vez que você toca a rocha, o cristal começa a crescer dentro de você. O doutor Arnaldo Pinho tinha fotos de radiografias de garimpeiros desaparecidos na década de 80 onde os pulmões e fígados estavam sendo substituídos por formações de sílica. Eles se tornavam estátuas vivas, presas nas galerias profundas, servindo de adubo mineral para a montanha. 3. Os Quaraipi, os homens raiz. Talvez a lenda mais próxima do que vimos no condomínio Vila Verde seja a dos Quaraipi. Certas linhagens de pajés guaranis acreditavam que o corpo humano era apenas uma semente. Em tempos de grande destruição, os anciões mais poderosos realizavam o ritual da inumação consciente. Eles se enterravam vivos em locais estratégicos. Seus sistemas circulatórios se fundiam com as águas subterrâneas, o aquífero Guarani e seus ossos se tornavam extensões das raízes das árvores milenares. Eles criavam uma rede neural que os indígenas usavam para se comunicar a distâncias de centenas de quilômetros. O problema, quando você cimenta o topo dessa rede, o espírito entra em agonia. O que estamos ouvindo nas paredes dos prédios não é um sussurro de sabedoria, é um grito de asfixia de entidades que estão sendo enterradas vivas sob toneladas de concreto e asfalto. O alerta geológico. O que une todas essas lendas é a ideia de reciprocidade. A terra brasileira não é um recurso extraível, é um sistema nervoso. O aumento de tremores de terra em locais onde não há falhas geológicas, como no interior de SP e MG, está sendo interpretado por estudiosos do oculto como espasmos musculares desse organismo. Eu recuperei um mapa térmico da Mancha de São Paulo. Há pontos de calor que se movem de forma inteligente, contornando as estações de metrô e se concentrando sob as fundações dos prédios mais pesados da Avenida Paulista.